Tudo bem? Acordei, vim fazer aqui meus rituais e dei de cara com essa lua cheia maravilhosa me olhando. Gente, é tipo um magnetismo que acontece com a gente e eu não conseguia parar de olhar. Mas, enfim, hoje a gente vai ter aqui no Papo de Gaia um bate-papo sobre nutrição e rotina de autocuidado. Para quem está chegando no perfil hoje, para quem não me conhece, prazer, eu sou Bianca Chagas, eu sou nutricionista funcional, sou terapeuta ortomolecular, sou naturopata, sou terapeuta xamânica e a minha missão, o meu servir é para libertar mulheres dos padrões dietéticos atuais. E por que isso surgiu? Porque eu já estive no lugar dessa prisão. Eu conheço a rotina normalizada, porque é uma norma social praticamente, fazer dieta para emagrecer, para ganhar peso, ou seja lá para quê, de viver acorrentada. É terrível. Eu nunca tive compulsão alimentar, ou anorexia, ou bulimia, mas eu tinha um distúrbio, que hoje eu sei que é um distúrbio, chamado vigorexia. Vigorexia é aquela pessoa que é viciada em atividade física e em dieta, mas não com o intuito de buscar a saúde, com o intuito de manter o porte físico, atlético, né? Então, era uma neura daquelas incalculáveis, gente. A atividade física eu sempre gostei de fazer, então não era um sacrifício desenvolver esse pilar. Mas era uma coisa exacerbada, doentia, que extrapolava os limites do meu corpo em busca de um estereótipo dito como perfeito na sociedade, que sinceramente hoje eu já não acho mais. Eu acho que um corpo feminino, ele tem os seus contornos naturais e quando excede isso, na minha opinião, tá? Fica exagerado, fica masculinizado. Mas naquela época, há mais ou menos uma década, um pouquinho mais, quando isso começou, para mim era o intuito da minha vida. Só que a atividade física ela não vinha separada, vinha com ela o combo das dietas alimentares. Então o meu corpo ele estava sempre em dois processos distintos. Ou no processo de ganho de peso, que é bulking, eu acho que chama esse processo, ou no processo de queima de caloria para a definição, que é o cutting. Então ele estava sempre trabalhando ali, ou comendo além do que ele precisava, ou comendo menos do que ele precisava. Ele nunca estava em um equilíbrio. Ele nunca podia se manifestar de acordo com as suas necessidades reais e fisiológicas. E isso, além de ser um problema para a saúde mental, para a saúde emocional, para a saúde social, né, é um problema para a saúde física. Porque o seu corpo, toda vez que você coloca alimento para dentro dele, e aqui, né, hoje o meu servir, o meu trabalhar com a nutrição é de uma nutrição intuitiva e que gera saúde e longevidade. Eu não trabalho com esportistas, eu não trabalho com pessoas que estão buscando outra coisa além de saúde, longevidade, qualidade de vida, energia e tudo mais, né? Então, toda vez que você come sem necessidade, sem ter a fome fisiológica, porque a fome fisiológica, ela é o aviso natural que o seu corpo tem para falar: amor da minha vida, agora eu tô precisando de nutriente e de energia. E é uma sabedoria que você não consegue controlar. É fisiológico, é natural, é biológico. O seu corpo ele vai pedir por alimento e o botãozinho que ele tem para fazer isso é a fome. Então, toda vez que você come sem esse elemento, você está prejudicando a sua digestão, porque você não tem ali as enzimas necessárias, o ácido clorídrico, todo o sistema, o fogo digestivo, né?
necessário para digerir aquele alimento, degradar tudo, para que ele se transforme em micronutriente e entre na corrente sanguínea. Fica meio que empapuçado lá dentro, não é digerido completamente. Isso gera muita inflamação para o seu corpo a longo prazo. Porque o alimento que não é digerido completamente, ele pode gerar desbiose, ele pode gerar hipersensibilidade alimentar. E isso é um efeito cascata para as doenças crônicas que a gente vê hoje em dia, inclusive a obesidade. Então é totalmente contraprodutivo alguém querer emagrecer. E eu tô falando aqui de emagrecimento porque é a queixa principal das mulheres, parece que é o mito da beleza. Todo mundo tem que ser magro, né, na síndrome da Barbie. Então, todo mundo que chega a um nutricionista, as mulheres, querem emagrecer. Ou elas já estão num nível de doença tão avançado que aí elas querem reverter uma doença. Então, toda vez que você faz isso e você gera uma inflamação, você prejudica o seu emagrecimento. Então, é um tiro no pé. É totalmente um tiro no pé. Então, quando eu comecei a perceber que isso estava sendo um problema, e todo mundo em torno já sabia que isso era um problema, porque eu empurrava comida goela abaixo para seguir um cardápio alimentar de ganho de peso. Então eu chegava ao ápice do absurdo de pegar o cardápio, eu tinha uma balança na cozinha, eu pesava todos os alimentos, o que era altamente cansativo, chato. A hora da alimentação era, assim, um momento de desprazer. E a alimentação, ela tem que ser prazerosa. Então, tava tudo errado. Aí eu pesava esse alimento, punha no prato e comia. Até o azeite, gente, era dosado. Era uma coisa assim... Vocês devem me entender porque, de certo, quem tá me escutando aí do outro lado já seguiu algum tipo de cardápio alimentar uma vez na vida e sabe do que eu tô falando. Então eu chegava ao ponto de quando eu não tinha fome fisiológica e eu tinha que seguir aquele cardápio alimentar com o intuito de ganhar massa, de ganhar peso, eu pegava todo aquele alimento pesado e para conseguir colocar aquilo para dentro, eu batia no liquidificador com água e tomava. E eu lembro que eu tomava e o corpo botava para fora. Ele falava, cara, não dá, não é isso que eu tô querendo, tá maluca, para. E eu tomava aquela vitamina, gente, e era frango, e era um cardápio extremamente monótono, né? Porque parece que o cardápio para esse tipo de pessoa que tá buscando esse intuito, ele é sempre a mesma coisa. Então ele é batata doce, ele é frango, ele é brócolis, ele é salada, é sempre a mesma coisa. Então, eu misturava tudo isso no liquidificador e dava, gente, um liquidificador inteiro. Aquilo não tinha fim. E eu jogava aquilo para dentro do meu corpo, dando ânsia. E eu rezava, pelo amor de Deus, para que não chegasse logo a hora da próxima refeição, porque o meu corpo não estava pedindo comida, de maneira nenhuma. Então, essa meta de bater essa caloria diária para ganhar massa, ou então eu estava no extremo, eu estava no momento de perder gordura, então eu passava fome. E aí era o contrário, aí eu não via a hora de dar a hora da refeição para comer aquela miséria que me deixava morrendo de fome. E as duas polaridades são muito deletérias para o corpo. O seu corpo naturalmente faz a homeostase. Quando você tem uma alimentação tranquila, livre de neura, que você já aprendeu a se alimentar, que você segue totalmente o seu instinto de fome, o seu instinto de saciedade, e você já passou pelo processo e você já entendeu que o seu corpo lida melhor com alimentos naturais da terra, que te nutrem, que te trazem energia, que te deixam saciada, que te deixam vigorosa, e isso acontece naturalmente. Você vai, come o que você precisa comer na quantidade que você está saciado. E você para. Isso é o ideal. Mas não, as pessoas ficam nesse looping maluco. E eu tô contando a minha experiência porque quem olha o meu Instagram, quem vê eu falando de reconexão com os ciclos lunares, com o resgate,
com sentir seu corpo, com comer intuitivo, com comer só quando tem fome. Então eu posto ali o meu prato, às vezes, do meu desjejum, 10, 10 e meia, 11 horas da manhã, e tem comida de verdade no prato, não tem pão integral, com queijo e presunto, que é substância alimentícia, que não te nutre e que vai, sim, gerar algum tipo de inflamação. As pessoas falam, nossa, mas você é algum tipo de extraterrestre. Não, eu não sou um extraterrestre, eu sou uma pessoa que passei pelo processo de cardápios alimentares, de contagem de caloria, ou para mais ou para menos, durante muito tempo, buscando uma coisa irreal, difícil de sustentar e que ainda por cima prejudicava muito a minha saúde física, mental, emocional, porque eu saía para jantares ou em restaurante, ou, por exemplo, na casa de familiares. O meu irmão é chefe de cozinha, ele cozinha igual um deus. E eu ia para esses jantares, gente, com uma marmita, com uma bag, tá? Uma bag com vários potes pesados de alimentos enfadonhos, não temperados e calculados. E tava todo mundo lá comendo bobó de camarão e eu tava comendo brócolis com uma colher de azeite, porque era uma colher de azeite, porque afinal de contas, gordura engorda. Gordura mata. Gordura entope a artéria. Não depende do tipo de gordura. Tá tudo no mesmo saco. E não é bem assim. E aí eu ficava, todo mundo comendo e eu naquela paranoia. Só que eu não enxergava que aquilo era doente. Que aquilo estava causando um estresse para o meu corpo. E toda vez que eu causo um estresse para o meu corpo, seja ele físico, pelo excesso de atividade física, que excesso de atividade física faz mal, causa estresse oxidativo, inflama, causa resistência insulínica. Então, se você tá aí que nem um desvairado na academia para emagrecer, cuidado, porque resistência insulínica é um dos pilares que dificulta o emagrecimento. O nosso corpo precisa de equilíbrio, homeostase. Então, o estresse mental que eu passava, emocional, de ter que carregar aquela bag preta, que eu joguei fora, gente, eu joguei fora com muito prazer. Quando eu me dei conta e quando eu voltei a mim, e aí eu entendi que eu tava num lugar doido. Doido. Por quê? Porque eu tinha que ter 6 refeições ao dia. Para começar, que isso já é a primeira coisa que precisa cair por terra. 6 refeições diárias. Isso não existe. Isso não existe em nenhuma medicina, em nenhuma nutrição oriental ou que gere longevidade. Menos é mais. Então, comer 6 refeições numa quantidade, quando era para mais, absurda, e eu comia em horários totalmente inadequados. Então, isso começava muito cedo, porque eu sempre gostei de treinar cedo. Eu sou uma pessoa muito diurna, então até aí, pelo menos, ajudava. Mas a minha última refeição, gente, era 22 horas. Eu, às vezes, estava cambaleando de sono e eu precisava ir lá fazer um prato de arroz, carne, brócolis, salada e rezar para todos os santos que eu conhecia para conseguir enfiar aquilo dentro da minha garganta sem vomitar, e depois eu ia dormir. Então olha que loucura, porque é totalmente o contrário que a gente tem que fazer. Comer 10 horas da noite já é bizarro se você quer ter saúde, longevidade e trabalhar aí os seus sintomas que você está tendo, porque é inflamatório, é um horário que você não digere comida, é um horário que você tem que estar produzindo outros tipos de hormônio que não insulina. Então era uma bagunça. E aí tinha um grupo de WhatsApp que a gente mostrava os pratos e contava a experiência. Era uma doença. E eu fiquei muito tempo nessa vida. Até que eu engravidei, decidi engravidar, tive um aborto espontâneo, tem inclusive uma live bem lá atrás que eu falo sobre isso, me senti extremamente culpada na época, porque eu achei que era uma coisa que eu havia produzido, porque eu era tão obcecada pelo meu porte físico, pela minha barriga, que era perfeita e tudo mais,
que eu achei que inconscientemente eu tivesse expulsado aquele bebê do meu ventre. E olha que paranoia, porque assim, isso é uma coisa tão comum de acontecer, acontece muito aborto espontâneo nas primeiras semanas. E eu sofri muito, e eu fui lá no fundão do poço, e aí eu comecei a ressignificar a minha vida. E aí eu decidi engravidar novamente no começo do ano seguinte, engravidei, tenho hoje um filho lindo que vai fazer 8 anos, extremamente saudável. E aí, gente, eu comecei a estudar, eu comecei a entender que não, que tinha alguma coisa errada naquela vida. Eu não queria mais aquilo pra mim. Rasguei todos os cardápios que eu tinha. Peguei a balança e vendi as marmitinhas, tinha umas galinhas. Eu joguei fora junto com a bag preta térmica, juro, porque eu olhava para aquilo e me trazia uma sensação estranha, uma sensação de, sabe, eu sabia que tinha algo errado. Aí eu comecei a estudar, fui fazer naturopatia, estudei ortomolecular por muito tempo, decidi fazer nutrição. E aí eu comecei a perceber na faculdade de nutrição também que aquilo era estranho, mas quando eu entrei na faculdade eu já sabia que eu ia me deparar com coisas que não é assim, não é. Então eu entrei com o intuito de absorve o melhor da faculdade e filtra sem bater de frente com ninguém. E foi o que eu fiz. Né? Mas antes disso eu já tinha me capacitado em nutrição funcional, que tem um viés diferente com relação a isso, com relação... porque nutrição funcional, gente, não é comer alimento funcional, tá? Não é comer linhaça, mirtilo, não é isso. Nutrição funcional é uma área da nutrição que estuda o ser humano com olhar de exames laboratoriais diferente, com viés diferente da nutrição padronizada. É que nem a medicina tradicional e a medicina integrativa. Então eu já vinha com essa bagagem. E aí eu comecei também a mudar, a evoluir, a me transmutar no sentido do que o meu corpo precisava. Aí eu comecei uma transição capilar, de tintas, de cosméticos. Aí eu fui evoluindo nesse sentido até chegar nesse ponto que está em evolução, a gente está sempre em evolução, aonde eu acredito em uma alimentação intuitiva, que você respeite o seu corpo e que a sua fisiologia dita quando você tem que comer, o que você tem que comer, como você tem que comer, quando, o que, né? E isso é cíclico, isso muda com a fase da vida, isso muda dependendo do dia, porque o seu corpo não é igual todo dia. Às vezes você está lidando, seu corpo, seu sistema imunológico está lidando em combater uma bactéria, um vírus que você nem sabe, ou uma célula cancerígena que está ali, que a gente combate isso sempre, e ele vai reduzir a fome, ou ele vai aumentar a fome. Aí tem o ciclo da lua, que também tem esse impacto com a necessidade de alimento, e não tem nada a ver com dieta da lua. Tudo que vem escrito dieta na frente, risca. Não é dieta da lua, é ciclicidade feminina. Na lua cheia, você tende a ter mais energia, mais impulso de expansão. Então, o seu corpo, naturalmente, quando você faz esse movimento de expansão, de movimentar mais, de gastar mais, ele vai pedir mais. É isso, é só isso, gente. Não é para pegar no Google a dieta da lua cheia e sair fazendo, não, tá? É bem diferente. Então, eu quis colocar isso para vocês hoje, dessa minha experiência, que é um distúrbio alimentar, né? A vigorexia não é só alimentar, mas é um distúrbio, inclusive de imagem pessoal, de busca do mito da beleza, que existe solução, que existe vida saudável, plena, feliz e prazerosa, fora desse padrão alimentar dietético. E existe uma normalização da cultura da dieta, principalmente no Brasil. Então, as pessoas acham normal isso. É comum, mas não é normal, principalmente para o seu corpo. Então, eu quis bater esse papo com vocês hoje. Nutrição é autocuidado porque é autocuidado. E o que é autocuidado? Autocuidado não é você olhar para você com amorosidade, com carinho, com respeito e dar o que você precisa com merecimento, com prazer. Autocuidado é isso. Autocuidado, né? Os momentos que você para respirar,
os momentos que você para meditar, os nãos que você dá quando você quer dar, os sims que você dá para você. Aquele momento que você toma um banho de presença, faz um escalda-pés, faz uma atividade física que te dá prazer, sai para tomar um drink com uma amiga, ou toma um café sozinha lendo um livro. Isso é autocuidado. E nutrição é autocuidado. Porque a nutrição física, é um pilar básico do ser humano. Você come todos os dias. Então, como é que você quer comer todos os dias? Seguindo, gente, um cardápio que alguém acha que você deve comer, baseado somente em calorias e... como é que fala? Fugiu a palavra. Rejeitando, não é rejeitando. Bom, eu vou lembrar. É um cardápio que alguém determinou que você deve seguir, baseado em caloria, e esquecendo que você também tem um microbioma, que você pode ter alguma sensibilidade alimentar, que os seus exames bioquímicos, que o seu estilo de vida... Gente do céu! Então, você primeiro tem que decidir que, baseado na sua experiência com dietas restritivas, geralmente é restritiva, não deu certo. Não deu certo porque você continua aí com a tireoide ferrada, você continua com o intestino mais ou menos, você não dorme plenamente igual um bebê. E olha, esse papo de eu já tô com 40 anos e aí é tudo ladeira abaixo. Mentira, porque eu tenho 46 e eu durmo que nem um bebê recém-nascido. Porque eu mantenho uma rotina de sono, que eu sei que é importante, é uma condição inegociável, é um pilar inegociável na minha vida, sono. Eu acordo com master energia às 5 da manhã, inclusive mental. Então, esse negócio de passou dos 40 e ladeira abaixo é o que a indústria farmacêutica quer que você pense. E quanto mais cardápiozinho você seguir, mais inflamadinho tiver o seu corpo, mais remedinho você vai depender. Então, uma indústria anda de mão dada com a outra. Alimentícia e farmacêutica são gêmeas siamesas. Uma estraga e a outra finge que conserta. Por que finge que conserta? Porque só vai lá silenciar teu corpo. Porque você, mulher, deusa poderosa, se tá aí com uma enxaqueca todo mês, com cólica menstrual, com fluxo menstrual abundante, com doenças ginecológicas, com candidíase, com sei lá o que, com diabetes e blá blá blá, doenças autoimunes, e a lista é enorme. Silenciar o teu corpo não atua na causa do problema. Só coloca um esparadrapo em uma vertente que tá querendo te falar: deusa, olha para isso, vamos resgatar isso para dissolver, porque o corpo físico é o último que fica doente. Então, maravilhosas, autocuidado é isso. E a nutrição, como autocuidado, é você se permitir ter autenticidade alimentar. Respeitar suas células, respeitar o seu sistema trato gastrointestinal, respeitar o seu campo mental, que não merece estar bombardeado de tenho que ou não posso o que. É saber que o seu emocional tem influência sobre você. E não é comendo o reboco da parede que você resolve. Então, quando você entende, você se permite, você busca uma alimentação que faz as pazes com você, que te dá prazer, e isso, novamente eu falo, não é um passaporte livre para o pé na jaca, é o passaporte livre para você comer quando tem fome e se permitir, sim, comer uma pizza com um vinho com os amigos de vez em quando, se você não estiver lidando com uma doença celíaca ou com uma doença autoimune que precise restringir o glúten, você pode porque seu corpo sabe lidar com isso. Ele não consegue fazer isso todo dia, mas de vez em quando é totalmente saudável e natural. Que você não precise ir num restaurante e ficar paranoico, que a gordura não vai matar o seu corpo, a não ser que seja aquela, né, hidrogenada, dos óleos industrializados, enfim. Mas que o excesso de carboidrato pode ser pior. Mas a ausência dele não é a solução.
Porque você tem que ter discernimento, você tem que ter o poder de escolher. E isso não começa do dia para a noite. Da mesma maneira que um transtorno alimentar não começa do dia para a noite, ele vem de uma bagagem cultural, às vezes familiar, que a pessoa vem desenvolvendo até chegar no ápice dela falar: putz, tô doente, preciso de ajuda. O caminho para casa, o caminho de volta para alimentação intuitiva, saudável, respeitando você, também tem um percurso. E é por isso que no meu método começa no resgate da essência, começa na ciclicidade, começa no saber se ouvir, começa na integração dos 5 elementos: terra, água, fogo, ar e éter. Porque a partir dessa comunicação interna, você começa a entender o seu corpo físico. Não adianta eu chegar aqui para você e falar: agora você vai fazer assim, assim, assado, porque aí vai se tornar uma outra dieta. Que o seu corpo não está preparado, que ele precisa fazer um resgate, porque ele já perdeu totalmente a capacidade de sentir fome e saciedade, porque ele está tão condicionado a cardápio, a contar caloria, que ele vai perdendo esse processo homeostático. E homeostase é um processo de equilíbrio que o seu corpo naturalmente tem para tudo. Então ele sabe que ele precisa ganhar peso quando ele está em déficit. E ele sabe que ele precisa perder peso quando ele está em excesso. Ele naturalmente faz isso quando você tem uma vida equilibrada. E o símbolo da nutrição é a balança. Deveria ser a balança, mas não é o que a gente vê. Porque quando a gente pega um cardápio quantitativo exclusivamente, você perdeu a balança. Você perdeu a balança porque você não está falando com um software, você está falando com um ser humano. E a mulher, quando chega, né, na idade depois dos 40, bem depois dos 40, né, porque pelo menos no meu caso, com 46, o meu ciclo menstrual é perfeito como se eu tivesse 18. Mas quando ela chega nesse momento de perimenopausa, de menopausa, de pós-menopausa, que tem ação sim dos hormônios, meio que jogando contra, mas isso não é uma sentença de morte ou de baixa qualidade de vida, a dieta de contagem de calorias se torna mais deletéria. E aí é que você tem que resgatar mesmo, para que você tenha qualidade de vida, saúde de verdade, gente. Aí você tem que decidir se esse perfil é para você. Porque aqui é uma quebra de paradigma, inclusive do mito da beleza. Aqui eu trato de saúde, de longevidade, de disposição, de energia vital, de qualidade de vida, de mulheres que sabem quem são, para que vieram. Não é sobre perder peso para colocar o biquíni no verão. E isso não quer dizer que isso não aconteça. Isso acontece com mais facilidade. Só que acontece com prazer, com fluidez, porque nutrição é autocuidado. E se eu te falar que o corpo que eu tenho hoje, perto do corpo que eu tinha naquela época doida minha, de transtorno alimentar, de vigorexia, não mudou muito. Porque eu me exercito, porque eu gosto de fazer atividade física, porque eu sei que a atividade física faz parte dos pilares da saúde, e porque eu como com sabedoria. Mas por quê? Porque eu aprendi a me conhecer, eu resgatei. Percebe, gente? Que o caminho é diferente. O caminho é diferente. E aí você precisa entender que a nutrição, ela tem o viés do corpo físico. A nutrição, a alimentação, né? O que você põe no prato todo dia, vai determinar o nível de energia mitocondrial que você vai ter, o nível de acuidade mental que você vai ter. Os seus exames bioquímicos mostram para você. Porque diabetes não se trata com metimorfina, se trata com reequilíbrio alimentar. Por que você está comendo excessivamente? Porque ninguém fica diabético
Presta atenção. Ninguém fica diabético comendo beterraba ou banana. Às vezes, quando você já está em um nível de desequilíbrio da insulina e da glicose tão grande, em um primeiro momento, você precisa talvez diminuir a quantidade de bons carboidratos. São os que dão na terra, nas árvores, não nos pacotes dos supermercados. Não me interessa que proposta ele venha no rótulo. 12 grãos, 50 grãos, fit, light, diet. É indústria. Ela tá ali para te colocar uma imagem que você quer comprar. Pão sem glúten, pão sem lactose e sei lá o que mais que a indústria inventa. Você precisa entender que o movimento que você vai fazer é para comer da natureza. Porque além da alimentação, da nutrição, ter esse viés físico que constitui a matéria, elemento, terra, ele tem um viés quântico, energético, gente. Um alimento que vem da terra, que você pega numa árvore, que você pega numa raiz, ele tem um quanto vibracional que pulsa no centro da terra. É muito diferente de comer um alimento morto, empacotado, sem quanto energético. E você é vibração, lembra? Você é energia. Então, quando você come, vamos pegar uma fruta. Além de você estar nutrindo o corpo físico, você está nutrindo o corpo energético. Vibracional. Energia vital, prana. E isso faz total diferença. E se o alimento for orgânico, melhor ainda, mais quanto energético ele tem, porque menos agressão ele sofreu de veneno, de não respeitar o seu ciclo sazonal. Então a alimentação perfeita, ela deveria ser orgânica, sazonal, natural. Mas isso tem um caminho para percorrer. Se você tá aí agora escutando e fala assim, putz, cara, tô ferrada. Eu tô ferrada porque eu como tudo empacotado, mesmo que seja com esse viés industrial, light, diet, clyde, sem não sei o que, com não sei o que, aditivado de não sei o que é um alimento morto, empacotado, cheio de aditivo químico. Para chegar nesse ponto, você não precisa sair correndo e pular. Você pode ir andando. Um pouquinho de cada vez, respeitando você. Porque o caminho da alimentação intuitiva, da nutrição de autocuidado, é o autorrespeito. Então eu não posso chegar aqui e falar, amada, a partir de hoje você vai jogar todo o seu armário fora, você vai à feira, você vai comer às 6 horas da tarde no a última refeição, você vai fazer... Porque aí eu tô impondo para você também. É um caminho, um processo natural de autodescoberta também, de autoconhecimento, e é muito gostoso fazer isso. Porque disso você vai evoluindo para outras coisas, você vai evoluindo porque você passa na sua pele, porque a sua pele também é nutrição. A pele é o maior órgão absortivo que tem no corpo. Mais do que um órgão de proteção, ela é um órgão de absorção. Então o que você passa na sua pele, no seu cabelo, vai para sua corrente sanguínea. É nutrição também. Então, quando você começa a fazer esse movimento de autocuidado da nutrição alimentar, você começa a despertar para outro tipo de nutrição. E é uma descoberta sem volta. Você não quer mais ir para aquele ponto A que você estava. Você quer descobrir outras coisas e você vai se sentindo bem. E mais você vai se dando. Isso é autocuidado, isso é nutrição de autocuidado. E aí, dentro da nutrição, a gente tem as práticas, né? Práticas de você planejar a sua semana, de você ter dentro da sua casa mais alimentos vivos do que alimentos mortos. Então, quando eu falo para vocês que o planejamento é essencial para tudo que você quer desenvolver e melhorar na sua vida, também passa pela nutrição do autocuidado. Separa um dia da semana que você está mais tranquila e vá
fazer as suas compras. Ou peça para o produtor orgânico entregar a sua cesta semanal. Planeje isso para que você tenha à mão alimentos vivos, em detrimento de alimentos mortos. O comer com atenção. A hora da refeição é uma hora sagrada. Você não deveria estar na frente da televisão, com o celular na mão, vendo vídeo no TikTok ou respondendo WhatsApp, porque a gente digere emoção também. E às vezes você tá lá se alimentando e às vezes você tá até com um prato bacana, sabe? De comida legal, bem escolhido, bem selecionado, mas você recebeu ali uma WhatsApp, uma notícia que te desagradou. Você vai digerir isso também. E aí aquela alimentação que era 100% top, que era para entrar nutrindo o seu corpo, ela já entra mais atravessada. Então a hora da alimentação é o momento de se conectar com a comida. Antes que a gente coloque a primeira garfada na boca, os nossos sentidos já começaram a trabalhar. O nosso elemento éter já captou pelo aroma, pelo visual e vai estimular o seu corpo a produzir enzimas, a produzir ácido clorídrico. Então tem estudos que mostram que quando você olha, por exemplo, para um carboidrato, um prato de arroz e feijão, vamos supor, e você tá ali, né, no Mindful Eat, na presença da sua alimentação, agora é hora de fazer esse pilar aqui da nutrição física. O seu corpo começa a secretar insulina antes que você coloque o alimento na boca. Então aquela loucura das pessoas que fazem dietas, que falam, eu vou só cheirar o docinho, é melhor você comer o docinho, porque o cheirar o docinho vai fazer o seu corpo produzir insulina. Do mesmo jeito. Então, não sei quem é que inventou isso, mas não deveria ser praticado. Então, quando você olha aí pro seu pratinho de comida, só de olhar, de sentir o aroma, de tudo isso, seu corpo já começa a se preparar para a digestão. O seu fogo digestivo vai se preparando, sua boca começa a salivar. E aí você vai saboreando, mastigando de verdade o alimento, porque a sua boca é cheinha de dente para você ajudar o seu estômago, o seu intestino. Não é para enfeitar e para pôr faceta. É para mastigar. A digestão começa na boca. Na realidade, a digestão começa nos sentidos. Nos 5 elementos. No éter, começa no fogo, nas emoções que eles te traz. Até chegar o final dele, o destino final é no elemento terra, quando ele já foi digerido, degradado, virou micronutriente, entrou na corrente sanguínea e tá nutrindo o osso, tá nutrindo o músculo, tá nutrindo o neurônio, tá nutrindo célula. Então, a nutrição passa pelos 5 elementos. Agora, se você comer prestando atenção em tudo, menos no que você vai estar fazendo, não vai ter o mesmo efeito. Não tem o mesmo efeito. Pode esquecer. Então, atenção plena para se nutrir é autocuidado. É permissão para falar, não. Agora é a hora da minha alimentação. E eu abro mão do celular, eu abro mão de uma pessoa desagradável que tá plé, falando um monte de meleca na sua orelha, de contando notícia de desagradável que você vai ter que digerir aquilo. Eu abro mão das distrações, eu me permito sentir esse momento de prazer. E quando você tem a oportunidade de cozinhar a sua própria comida, eu não abro mão desse pilar, eu amo cozinhar. Você vai se conectando ainda mais. A partir do momento que você está cortando os ingredientes, seu elemento éter já está trabalhando ali para o seu fogo começar a trabalhar, para que você tenha a capacidade de digerir aquilo 100%, sem gerar resíduo, sem gerar toxina endógena que te inflama. E isso é autocuidado. Isso é autocuidado. Por isso que eu falo, nutrição é autocuidado puro. Nutrição não pode ser olhado simplesmente como um pedaço de
carne ou de tomate que vai entrar ali para alimentar seu corpo. É um processo que tem várias vertentes. E é um caminho que você pode percorrer, todo mundo pode. O ideal, né, se tiver alguma mamãe me ouvindo, com criança em fase de introdução alimentar, é que você já introduza isso desde das primeiras garfadas. Tem aí o sistema BLW de introdução alimentar, que é maravilhoso, que a criança pega os alimentos, sente o sabor, põe na boca, sente a textura, prova do que aquilo batido, liquidificado, com uma cor esquisita, que não tem gosto de nada definido. Respeitar a fome da criança, não é prometer barganha, se você comer eu te dou um biscoito de maisena. Não façam isso, porque ali você molda o estilo alimentar, a sensação, a capacidade de sentir fome e saciedade. A criança tem a homeostase muito bem equilibrada. Ela pede alimento quando ela tem fome e ela rejeita quando ela está saciada. Você precisa respeitar isso, para que não tenha que chegar lá na fase adulta e fazer reeducação alimentar. Então faz uma educação alimentar baseada nesses princípios, do respeito, do autocuidado, da oferta de alimentos ricos, vivos, ok? Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Eu e meus mapas mentais, né, gente? Isso aqui é uma bênção. É isso. Então, para que você comece a implementar novos hábitos, para que você se livre desses cardápios, dessas calculadoras, dessas balanças, dessa normalização da dieta, da ditadura da dieta. Começa a olhar hoje como você está lidando com a sua alimentação. Na hora que você sair para almoçar, para uns 5 minutinhos, fecha os olhos, respira e olha para dentro. Sente se seu corpo está com fome. O corpo com fome dá sinal. A boca saliva, o estômago parece que está num vácuo quântico. Ele pede. Se você não tiver com fome fisiológica, arrisca. Arrisca não almoçar. Você não vai cair dura. Eu juro para você que você não vai cair dura. Quando você sentir fome, aí você come. Até que o seu corpo comece a entrar em uma rotina e você vai perceber que naturalmente ele sente fome de acordo com o ciclo circadiano. Ele vai começar a não pedir mais comida às 10 horas da noite. Ele vai começar a se reequilibrar de acordo com o ciclo da natureza e com o seu relógio interno. Mas começa fazendo essa auto-observação. Começa na hora que você for se alimentar, praticar a presença absoluta, se entregar nesse pilar de autocuidado que é a refeição. Com gratidão, deixar o seu corpo, os seus sentidos sentirem aquilo antes de você colocar na boca. Mastigue, sinta os temperos, as texturas, a mistura dos sabores, doce, salgado, cítrico, adstringente, amargo. É um deleite, é um prazer. Eu falei na live de ontem, do oráculo da deusa, da lua cheia, que o nosso centro de poder, que é o útero, ele só está no seu potencial criativo máximo quando ele vive em prazer. E a nutrição, quando passa por esse viés de autocuidado, de autorrespeito, é um prazer. Comer é um prazer, deveria ser. Não pode ser uma coisa que você bate no liquidificador e enfia a goela abaixo fazendo ânsia, ou que você fica o tempo inteiro olhando para o relógio, será que já está na hora de eu comer 30 gramas de algum alimento porque eu preciso perder peso? Gente, perder peso é um sistema de reintegração do seu corpo, de desinflamação do seu corpo, de sistema hormonal trabalhando, de sistema mitocondrial trabalhando, de detoxificação trabalhando.
Não é sobre contagem de calorias, em hipótese nenhuma. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida sobre esse assunto, ou comenta na live, ou coloca na caixinha que eu vou abrir daqui a pouco nos stories, Papo de Gaia, que sábado é o dia de live para responder as dúvidas de vocês sobre todos os assuntos que eu falo aqui. Nutrição física, mental, emocional, espiritual, ciclicidade. Bora! Bora que você consegue se libertar e rasgar esses cardápios aí de uma vez por